Então é como se fosse um jogo que se baseia um pouco em filme, que tem início, meio e fim. E isso é que faz, de fato, as pessoas entrarem naquele mundo. Elas esquecem que são filmadas, tudo. Realmente é uma coisa... É muito divertida e é muito... Cara, é diferente de tudo, assim. Só fazendo para as pessoas entenderem o que realmente é. Dava para levar o escape room como diversão pro mundo empresarial, como um treinamento de capacitação ou até de prospecção de novos colaboradores, né? Ali o pessoal da RH tá pensando, quem que eu contrato? E a gente sabe, né, gente, que as pessoas elas são contratadas por competências e são demitidas por comportamento. E estamos iniciando mais um quadro do nosso Empreendicast e você é mais do que bem-vindo! Seja bem-vindo a essa mesa de podcast junto conosco. E hoje nós estamos recebendo aqui um empreendedor da área do entretenimento e comportamento empresarial. Gente, muito legal esse bate-papo que nós vamos ter aqui hoje. Seja muito bem-vindo, senhor Diogo Gaia. Muito obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. E aí, nosso querido empreendedor, queria que você pudesse, né, primeiro, falar quem é o Diogo Gaia. Bom, meu nome é Diogo, eu tenho uma longa jornada, então eu vou resumir para vocês. Hoje eu trabalho basicamente com entretenimento e gamificação, né? Então, através da Minos Escape Room, a gente criou algumas coisas bem legais e bem curiosas, tanto para a parte de diversão, quanto na parte corporativa, treinamentos gamificados especificamente, né? Então, já tenho uns anos de experiência nesse ramo e estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais, principalmente porque as pessoas não conhecem o que é escape, Verdade. o que é isso, então... Eu confesso que eu vim conhecer o Escape Room depois que eu conheci você, Diogo. E a Minos Escape Room, gente, é uma das nossas patrocinadoras. É uma das empresas que acreditam nesse projeto aqui. Estão aqui nos patrocinando. E hoje a gente veio aqui para entender melhor o que é esse rolê, né? O que faz as pessoas talvez tomarem a decisão de realmente vir participar de um Escape Room. Mas para começar, eu queria que você pudesse definir, Diogo, o que é um Escape Room e por que esse tipo de experiência tem conquistado aí tantas pessoas e que não é tão jovens assim, hein? Porque eu achei que era algo para jovenzinhos. Quando eu comecei a ver a galera que vem aqui para participar do Escape Room, não é tão jovenzinhos assim. Então fala pra gente, o que é esse rolê aí? Bom, Escape Room, nome diferente. Normalmente as pessoas... Hoje nós temos dois tipos de público, né? Aqueles que são da bolha, que sabem o que é e que saem o mundo fazendo isso, e aqueles que nunca ouviram falar. Pergunta, é para botar no pão? Não é para botar no pão. Bom, Escape Room, então, é uma sala temática, né? Então, ela vai ter um tema. Exemplo, hospital. Então, você vai entrar e vai ser simulando uma sala de hospital. Certo. Vão ter diversos objetos dentro dessa sala que você vai ter que interagir. É como se fosse um jogo, mas é um jogo físico, né? E você vai ter 1 hora para tentar escapar. Então você vai descobrindo os enigmas, vai fuçando, que nem a gente fala, vai mexendo, vai interagindo com as coisas, vai descobrindo. Os enigmas, eles são feitos de forma lógica. E você vai desvendando os mistérios que tem por trás daquela sala até você encontrar uma saída. Nas regras do jogo, você tem 1 hora para fazer isso. Por isso que o nome é Escape Room, que é escapar da sala. Boa. Né? Então essa é a dinâmica de um jogo. Então ele é um jogo extremamente imersivo, né? Então o que atrai as pessoas? Ela imagina como se fosse um filme. Então a gente até brinca, né? Imagina que agora, a partir de agora, você é o protagonista dessa história. Você entra nessa sala, nesse filme, onde você é que vai ter que fazer os desafios. Então você se torna de fato o protagonista dessa história. A gente tem uma história, todo um background criado por trás para justamente criar essa imersão, né? Então, cara, não tem. Todas, 100% das pessoas que fazem escape, 100% acha incrível. E é uma experiência única, assim. Então, cada sala que você vai entrar vai ser uma história, vai ser um tipo de desafio.
sempre vai ser algo único, mesmo tu fazendo salas diferentes. E dentro disso, Diogo, já que você falou que é uma experiência única, o que torna essa experiência única para aquela pessoa que vem aqui participar? Sim. Então, principalmente essa ambientação, a gente prepara antes dos jogadores entrarem, a gente passa um pouco da lore, toda a história que tem por trás. Então você já vai criando um clima. Nesse clima, tem alguns gatilhos que a gente usa, às vezes de curiosidade ou até de urgência. A gente tem que ser rápido, tem que ser assim. Então a gente tem uma história que a gente deixa o jogador já imerso antes de entrar na sala, né? E aí é isso que é essa parte da ambientação. Eles pegam a história do meio pro fim, né? Vamos dizer assim, já aconteceu algo e eles entram na sala para desvendar o que aconteceu para conseguir sair. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, por exemplo, na Minos, hoje a gente criou uma história que conecta as salas. Então é uma história que tem início, meio e fim. Então o que a gente fez? O que a gente desenvolveu, né? Fizemos a história, então ela tem uma cronologia, uma ordem de sala. Tu não precisa seguir essa ordem, mas é interessante, e a gente já teve grupos que seguiu a ordem, né? Então, se tu começar pela primeira sala, tu vai ver que a história, ela ainda não desenrola, então parece ser uma coisa meio que não tem nada a ver. Aí tu faz a segunda e a próxima sala, então a primeira sala seria Freak Circus, a segunda é Endorfina. Então, o tema da primeira seria circo de horrores, e da segunda é o consultório médico, hospital. Legal. Então ela já começa a revelar mais essa história na partir da segunda. E a gente tem algumas interações dentro da... Eu não vou dar spoiler, senão perde a graça, mas nós temos algumas interações bem interessantes dentro das salas, com essa ambientação, a trilha sonora e mais algumas outras coisinhas que acontecem. E que de fato vão contando. A gente colocou fragmentos dessas histórias em cada sala. Então esses fragmentos eles vão contando. A gente criou um mistério que faz parte apenas da história. Então assim, pra quem gosta de RPG, que é nerdão que nem eu, cara, é um prato cheio, assim. É incrível. Então, hoje nós já tivemos 2 equipes completaram a história completa. Boa, do início ao fim. Então, fizeram todas as salas. Todas as salas. Zeraram o game. Zeraram o game e eles ainda fizeram na ordem. Então ficou legal por conta disso. Eles começaram na ordem certinho, né? Então... Eu percebi que as salas de escape room, elas têm aquela coisa meio dramática, um pouco de terror, um pouco de enfim, dá aquela tensão, aquele medo. Como que equilibra diversão, tensão, medo, para que realmente essa experiência seja única no final e as pessoas saiam de lá com sensação de ter se divertido, né? E não só de ter passado medo, não só de ter passado raiva. Exatamente. Porque tem tudo isso, é um misto, né? Tem tudo isso, cara. Dentro das salas a gente observa que a gente tem uma sala de monitoria que a gente observa eles através das câmeras, né? A gente observa e escuta. Então, é engraçado porque é um misto de diversão, de tensão. Dependendo da sala, umas são mais tensas que as outras, por conta da história que a gente criou. Então, alguma coisa tem um senso de urgência maior. Por exemplo, na Endorfina, eu não posso dar spoiler, senão perde a graça. Então, venham fazer a sala Endorfina. Verdade. Porque... a trilha sonora, ela te ambientiza. Então, chega um momento na parte final, quando tu tá quase dando tempo de sala de 1 hora, você tá quase para sair. E aí começa a acontecer algumas coisas na trilha sonora e aquilo te apressa e tu fica... Teve até um grupo que fez recentemente que ficou discutindo. Eu não acredito, não! Socorro, não sei o quê. Por conta dessa imersão que é criada através da história. Então, é como se fosse um jogo que se baseia um pouco em filme, que tem início, meio e fim, e isso é que faz, de fato, as pessoas entrarem naquele mundo. Elas esquecem que são filmadas, tudo. Realmente é uma coisa... É muito divertida e é muito... Cara, é diferente de tudo, assim. Agora você falou um pouquinho sobre as pessoas esquecerem que elas estão sendo filmadas e realmente esquecer que elas estão ali num jogo, né? Elas começam a viver aquilo como se fosse realmente vida real. E aí os comportamentos reais ficam muito aflorados. Dava pra levar o escape room como diversão
pro mundo empresarial como um treinamento de capacitação ou até de prospecção de novos colaboradores, né? Ali o pessoal da RH tá pensando, quem que eu contrato? E a gente sabe, né, gente, que as pessoas, elas são contratadas por competência. Exatamente. Mas e se o RH invertesse a situação? Contratasse as pessoas por comportamento e ensinasse, né, as competências e as habilidades. Que é o mais fácil, na verdade, né? E aí eu queria que você Mais pudesse simples. falar, como que foi essa migração entre diversão para transformar talvez o Escape Room numa ferramenta, né, que pode ser tão útil aí para as empresas em relação à contratação? Exatamente. Cara, isso foi engraçado, porque foi numa conversa que a gente teve com o pessoal de contabilidade, né? Então a gente teve um insight justamente nessa parte de RH, que era uma coisa que a gente não estava vendo. Sim. Por isso que é tão importante o networking, né? Ela é Verdade. extremamente importante por causa disso. Foi numa dessas conversas que ela literalmente falou, cara, vocês já pensaram em ver nessa parte de... uma dor muito forte hoje de quem tem negócio é justamente a parte de contratação. Então eu senti que era uma dor dela também. E aí ela falou, pô, imagina se vocês conseguem extrair de fato a personalidade, alguns comportamentos e perfis Sim. no jogo. Aí voltando um pouco, como diria o Steve Jobs, você só consegue ligar os pontos olhando para trás, né? Connecting Sim. the dots. Aí eu lembrei que eu e o meu sócio, a gente já teve esse tipo de conversa, justamente por conta de comportamentos. A gente fez um evento de Halloween que foi muito interessante, até foi ele que estava interagindo com o jogador que ele observou isso. O Samuel, ele observou isso, que é um dos jogadores, a gente estava passando as regras para eles, o que pode, o que não pode fazer, era com atores reais, com zumbis, etc, foi bem legal. E aí um dos jogadores perguntou assim, tá, eu posso bater no zumbi? Não, não pode. Eu posso, sei lá, fazer tal coisa? Não pode. Tá, eu posso jogar o meu amigo em cima do zumbi para eu fugir? Não, não pode. Então... ficou um... Tô ouvindo um retorno em algum lugar. Na TV, tá voltando. É na TV? Tá. E aí a gente consegue observar justamente essa característica de personalidade, entendeu? Aí ela falando isso e eu me lembrando dessa história, eu comecei a lembrar de todos os atendimentos que a gente já teve. O do quanto as pessoas, de fato, quando elas... Porque como a sala é muito imersiva, elas esquecem rápido que estão sendo filmadas, né? Sim. Quanto tu consegue ver elas de verdade, a menos que ela seja um psicopata, mas você consegue ver a essência dela, consegue ver traços de personalidade, você consegue ver perfil comportamental, Se ela é uma pessoa mais colaborativa, se ela é mais se reativa. ela tem perfil de liderança. E é engraçado, porque teve uma outra equipe, que daí era eu que estava fazendo a interação, que teve um jogador que, de fato, ele era o cara que se doava. Ele falou, não, eu queria que todo mundo sobrevivesse, então eu me sacrifico pela galera. Ele que ficava para trás, ele que tentava jogar o pessoal para frente. E é engraçado esse panorama que aconteceu, que, de fato, isso fala muito, mesmo dentro de um jogo, Total. fala muito de personalidade e comportamento. Inclusive, não posso deixar de compartilhar aqui, né? Eu, como trabalhei numa instituição corporativa por bastante tempo, numa instituição grande que acabava investindo bastante em treinamentos, um dos últimos treinamentos que eu participei foi um treinamento imersivo em que nós fomos avaliados o tempo inteiro através de dinâmicas, brincadeiras. Quando não era brincadeira de roda, era brincadeiras em grupo, que todo mundo tinha que colaborar. E no final tinha uma sala de escape room montada lá. Eu não sabia nem que tinha esse nome, tá? Naquele momento eles nem explicaram exatamente dessa forma. Só falaram o seguinte, vocês vão ser divididos em grupos, vocês serão inseridos nessa sala. Nessa sala tem uma bomba, essa bomba vai explodir daqui 30 minutos. Vocês precisam, dentro dessa sala, descobrir qual é a senha pra desarmar a bomba. E ali vinha, aí você tinha que realmente trabalhar em grupo, era todo mundo tentando descobrir uma coisa ou outra. Outra pessoa falava assim, não, isso não é uma pista. E pegava a pista dos outros e invalidava elas, e no final era uma pista, mas... E aí você vai vendo o comportamento. Quem é que tem mais perfil de liderança no sentido de trazer a equipe pra junto? Quem é aquela pessoa que é organizadora de ideias, que pega todas as ideias... Porque assim, numa sala geralmente tem muitas pistas soltas. Exatamente.
E aí aquela pessoa que ela conecta essa com essa, ou seja, você vai vendo habilidades que são extremamente necessárias no dia a dia mesmo. Exatamente. Porque quantas bombas não caem no nosso colo, gente, quando a gente tá trabalhando numa instituição corporativa? Exatamente. E é engraçado, porque tu consegue ver, assim, isso que eu tô puxando na memória dentro do jogo sem analisar de forma técnica. Sim. Mas eu já consigo, a gente consegue observar assim como pessoa normal, né, comum, tipo aquela pessoa que tem um senso aguçado para lógica, do tipo, ela consegue chegar no caminho, ela consegue observar o caminho da onde aquele enigma quer levar ela. Tem pessoas... E é engraçado, porque normalmente, eu sou da área de tecnologia, então, normalmente, desenvolvedor de software, ele trabalha muito com lógica, basicamente, lógica de programação e linguagem, né? E é engraçado que dentro da sala eu consegui ver um programador e a esposa dele, que era da área de humanas, e ela parecia demonstrar muito mais lógica do que ele. Do que ele. Olha só. Entendeu? Quando ela pegava a linha e falava, não, acho que isso aqui leva pra cá. Não, acho que dá pra fazer isso aqui com isso aqui. E eu comecei a observar aquilo, eu achei interessante, porque normalmente tu espera o quê? Pô, o cara é desenvolvedor, ele De é software, programador, né? Uhum. Então, certamente ele já tem uma lógica aguçada, um pensamento lógico aguçado. E ele provavelmente vai se destacar. Não, ele ficou mais introspectivo dentro do jogo e ela que sobressaiu nesse sentido. Então, isso vai além de competências técnicas. Por isso que é engraçado observar isso. É mais essa parte É porque humana. você começa a analisar o comportamento diante da pressão, né? Da tensão e pressão do jogo. É Às vezes medo. O tempo que tá rolando, a música que é tensa, o medo. É isso Enfim, aí. tudo isso. Você vê quem paralisa, quem reage. Isso. E eu acho que para um dia a dia de uma empresa, entender É esses bem comportamentos é importante. muito importante. E, Diogo, já que a gente já viu, e eu acho que é importante a gente repetir quais são os principais comportamentos que o jogo aflora, né? Que a gente consegue identificar através ali do jogo. Você consegue citar pra gente os principais comportamentos? Os principais, deixa eu pegar aqui para eu lembrar. Que essa é uma área mais do Samuel, que ele é psicanalista. Né? Aham. Eu cuido mais da parte dos jogos, né? Então, ó, por exemplo, a gente já falou, né? Liderança, comunicação de equipe, quem é Boa. aquela pessoa que tem, a gente fala, isso até no ramo de luta fala muito, é aquele que cai pra dentro, aquele que foge. Isso é um sistema de fuga ou de combate. Muitas pessoas, às vezes, elas, quando se sentem pressionadas, elas recuam, em vez de ela tomar uma postura mais ativa. Sim. É questão de personalidade mesmo, se a pessoa, ela, como a gente falou, né, cara, às vezes demonstra até caráter, tem que tomar cuidado, mesmo sendo um jogo. É ali que você vai ver, né? Dificilmente, tu já começa a ver Aquela pessoa que quer dar um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro. Será que não tem um jeitinho mais fácil da gente resolver isso aqui? Tipo, exatamente, que foi aquele casar, posso jogar um amiguinho? Pô, pode jogar um amiguinho, beleza, é um jogo. Mas, cara... Numa vida real, será que ele não ia jogar o amiguinho no fogo pra se E a livrar, gente né? tem bons exemplos. Sim. Tipo, o nosso jogo foi baseado no Walking Dead, que é aquela série que tem Os zumbis. dos zumbis, né? Então, cara, a série de Walking Dead, ela fala justamente disso, interação humana. Como que seria uma sociedade pós-apocalíptica, o que aconteceria no meio disso. Se as E a pessoas se gente vê protegeriam, ou se elas se matariam. senso de comunidade, grupos contra grupos, quem que manda na parada, ou quem é um líder nato que tenta inspirar pessoas, tem tudo isso aí. Então, falando de uma forma mais... Cara, é uma forma lúdica de você conseguir analisar coisas bem interessantes, e isso, conversando com essa pessoa que a gente teve o insight, de fato isso ajuda na assertividade. Entendeu? Boa. A gente teve teste já, e de fato ajuda bastante nessa parte de tu tentar identificar. Então imagina, tu vai lá, faz todo o processo seletivo da tua equipe e faz a última etapa, ou uma das últimas etapas no escape. Uma dinâmica de grupo. Faz uma dinâmica, é uma dinâmica bem interessante. E aí ali, cara, de repente é o filtro final que tu precisa pra decidir. pegar aquela pessoa. Às vezes é 2 bons candidatos
Ou tem 3 bons candidatos que eles são muito parecidos, aí tu fica, pô, e agora? Eu vou jogar o Unity? O Diogo, serve pra empresa fazer banco de talentos, né? Ela pode trazer uma galera e talvez não seja para aquela vaga, mas você identificou comportamentos que seriam importantes para outras vagas da empresa. Você pode guardar aquele perfil e num segundo momento tá contratando. Isso é bom até para fazer tu reavaliar os teus próprios funcionários, porque às vezes tu tá colocando um funcionário ou um colaborador ali num lugar errado da característica dele. Sim. E isso é ruim. E acontece muito. Muito. Isso é ruim para a empresa e é ruim para o funcionário. Por quê? Porque tu não tá aproveitando ele naquilo que ele é melhor e, consequentemente, ele tá infeliz porque ele não tá fazendo, de repente, aquilo que ele sobressai. Então é bom para fazer essa adequação também. Cara, Escape, a dinâmica de Escape, ela é incrível para muitas coisas. Hoje a galera tem a visão muito diversão. E de fato é muito divertido. Mas tu consegue transformar isso justamente nessa parte empresarial, que é a parte onde a Minos agora ela tá entrando com mais foco. A gente sempre fez a parte empresarial, mas sem um foco firme nisso. Agora a gente entrou com foco total, porque a gente vê que é uma necessidade e uma dor muito grande no mercado. Então a gente quer tentar ajudar justamente essa parte... Você comentou sobre gamificação, Diogo. Gamificação. E gamificação hoje, para as empresas, né? Por onde que elas começam? Porque se você falar assim para a empresa, começa a gamificar para você poder trazer mais produtividade, mais assertividade nos seus colaboradores, dar mais motivação para eles poderem agir. Mas e às vezes eles não sabem nem por onde começa. Como começar? E como que isso vai ser assertivo no dia a dia dessa empresa? Sim. Bom, gamificação ele é um processo, tá? Ele não é tão simples assim, não existe fórmula mágica. E quem fala que vai ter fórmula mágica para aplicar método, cara, vai ter que ver a cultura daquela empresa, vai ter que ver o que já está estabelecido lá dentro para você adaptar. Porque não dá para chegar lá e querer mudar tudo, porque daí você vai gerar mais problemas e instabilidade do que solução. Então a primeira coisa é um levantamento do que tem, qual que é a cultura da empresa. Aqui funciona assim, 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 já está pré-estabelecido, aí você começa a fazer pequenos ajustes. Gamificação não é uma coisa complexa. Às vezes, por exemplo, teve um cliente uma vez que eu criei uma coisa muito simples, tá? Eles tinham uma wiki, era uma empresa de tecnologia. Empresas de tecnologia, elas são bem adeptas a essas coisas já naturalmente, né? Sim. Eles tinham uma wiki. Uma wiki é o quê? Tu tem que colocar os dados daquilo que tu fez, ou que tu produziu, ou de uma tecnologia que tu tá desenvolvendo, então tu tem que fazer, é como se ele fosse um registro de tudo. Então tu tem que ir lá fazer o registro e colocar o que foi feito, em que parte tá. Se é um código, tu tem que botar o código lá, fazer tudo direitinho. E essa empresa estava com uma dificuldade de adesão, de fazer os colaboradores aderirem nisso e, de fato, registrarem isso. As informações ficaram muito perdidas. Com certeza. Então, ele é um centralizador de informação, uma wiki, né? Então, ele coloca lá e aí a pessoa que está lá numa outra área... Vai ter acesso. Vai ter acesso e ela não precisa te perguntar porque já está lá na wiki. Sim. Isso melhora a comunicação e faz não perder muito tempo, né? Esperando a resposta do fulano de determinado assunto, que já está registrado lá. Então eu falei com eles, cara, o que dá para fazer? Uma coisa muito simples e muito boba. A gente reformula essa plataforma e coloca ela como se fosse uma plataforma gamificada. Então tinha bônus. Aí, como RPG aqui, ó. O usuário X foi cadastrado de tal forma. Ele tem o usuário dele, ele tem o nome dele ali bonitinho. E aí ele tem uma moeda interna e um XP. O XP seria o nível de experiência dele. Quanto mais ele fizesse as determinadas tarefas que a gente pré-determinou ali, então, por exemplo, alimentar a questão do desenvolvedor lá, colocar o código tal. A gente fez uma plataforma bem simples, até esqueci agora, fugiu o nome da plataforma, mas depois é bem famosa, tá? Eu tô com o notebook na cabeça, mas não é essa. Fugiu. Mas a gente colocou uma barra de experiência, uma barra de as moedinhas que tu ia ganhando ao longo de que tu fosse cumprindo essas tarefas. Então tu ia acumulando pontos e experiências e desbloqueando as badges, as insígnias. A bonificação, tanto financeira de dinheiro e benefício na empresa, era de acordo com isso.
Então eu Legal. eu ajudei a empresa a criar, tipo, ah, beleza, cara, vamos ver quem tem mais assiduidade para essa week. Cara, coisa simples e boba. Ah, então, ó, bonificação tal, às vezes era até premiação. A premiação em dinheiro, premiação em um convite para churrascaria tal. Legal. Então as pessoas iam desbloqueando isso lá dentro da Wiki. Aham. E aí o que eu falei para a empresa, cara, vocês não precisam usar isso para sempre, mas para pelo menos vocês tentarem Pra implementar criar essa cultura. cultura e as pessoas se acostumarem com isso aqui, é legal. É porque o registro ele é extremamente necessário para que possa ser medido o resultado de produção de cada um. Exatamente. Só que qual é o colaborador que gosta de lutar contra ele mesmo? Também. Porque, gente, vocês têm que entender, eu já fui CLT. Quando vocês exigem do CLT que ele registre tudo, você tá falando pra ele assim, eu quero que você prove pra mim que tu tá trabalhando. E nenhum funcionário gosta de estar nesse lugar de ter que provar que está trabalhando. Mas quando você gamifica, você torna esse processo divertido, Mais agradável. mais agradável e que tem recompensa. Ou seja, tá tudo bem, eu vou provar pra você que eu tô trabalhando, mas eu vou ganhar uma recompensa por isso. Exatamente. E tu dá um propósito, né? Eu até esqueci de falar no começo. Você não gamifica nada se você não criar um propósito. Você tem que ter um objetivo. Por isso, essa parte de metas. Então, tinha metas dentro da Wiki, tinha objetivos que desbloqueava. Então, quem era mais nerdão adorava. Tipo, eu tenho a insígnia tal, só o cara lá tem. Aí ele... Pô, todo mundo fica sabendo quem que tem, porque nos perfis aparecia as insígnias que tinha. Então, pô, esse cara aqui é bom. Pô, esse aqui vai ter uma cesta de Natal mais interessante no final do ano. A gente até brincava. Então, assim, cara, às vezes são soluções muito simples e pequenas e bobas que já fazem a diferença ou cumprem o objetivo. Legal. Então, assim, gamificação sempre vai partir de um propósito. Você vai ter que ter um propósito e um objetivo. O que que você quer? Eu quero que as pessoas utilizem a Wiki, que elas coloquem as informações que eu preciso lá. Beleza. Você tem já um objetivo e um propósito bem claro. Aí começa a trabalhar o que que você pode fazer para, de fato, elas aderirem a isso. A gamificação, ela surge para ajudar nesse processo, né? Fora várias outras coisas, cara. Hoje em dia dá para gamificar absolutamente tudo. Serve para engajar, né? Nós estamos no período mais movimentado da Grande Florianópolis, entrando no verão. E tem muita gente que tá vindo passear aqui, Diogo, que nunca nem ouviu falar, ou ouviu, mas que na cidade dele, por ser uma cidade bem pequenininha, um lugar pequenininho, não existe escape room, mas ele tem uma curiosidade. E pensa... Será que vale a pena eu tirar um dia das minhas férias que eu planejei o ano todo em Florianópolis, em vez de eu ir pra praia, eu pegar ali umas horinhas do dia, ou, enfim, e vim fazer um escape room com a turma, com quem eu vim viajar? E a partir de quantas pessoas é possível fazer uma sala? Porque às vezes a pessoa veio só ele, a esposa e os filhos, ou veio ele com um grupo de 2 amigos. Qual que é o limite mínimo que essa pessoa pode vir pra se divertir? E como que essa galera encontra também, né, a Minos Escape Room pra vir viver uma experiência? Então, é o mínimo 2 jogadores. Temos limites nas salas, temos salas de 6, de 7, de 8 e 10, limite máximo. E esse limite máximo ele tem que ser respeitado por uma questão de diversão. Porque se você enche demais uma sala, acaba prejudicando a experiência de outra pessoa. Sim. Então a gente vende basicamente experiência. Então a experiência ela tem que ser incrível, né? Então a partir de 2 pessoas, você e um amigo pode já vir fazer qualquer sala. O valor é por pessoa. E no final eu vou deixar uma palavra-chave que quem chegar para fazer essa palavra-chave, falar a palavra-chave, vai ganhar um desconto. Então fica até o final. Então 2 pessoas vêm fazer, vai pegar, tá um dia muito quente, tá de saco cheio da praia, vem para mim no escape room. Tá um dia com chuva, caindo o mundo, porque Floripa é assim, né? Você amanhece, é um dia bonito, meio-dia, tá nevando, 3 da tarde é chuva e tempestade, final da tarde é sol e é tudo no mesmo dia. Então, isso aí. Tá nevando, Minos Escape Room. Tá chovendo, Minos Escape Room. Então, assim, cara, eu garanto 100% aqui, ó, sem medo de errar, que você não vai se arrepender de ter tido essa experiência. Isso aí é garantido. Pode olhar lá as nossas avaliações no Google. Nós temos mais de 600 avaliações e é 5 estrelas porque todo mundo gosta
da experiência. Da experiência. Massa. Entendeu? É isso aí. Então, você tá passeando, quer viver algo novo em Floripa, essa é a sua Exatamente. hora. Ah, e outra Esqueci coisa. de falar onde é, né? É isso aí. Estamos localizados no bairro Areias, em São José. Então é Minas Escape Room Floripa, mas estamos em São José. É bem perto da BR, é bem tranquilo, então é contrafluxo, não tem fila para chegar. Ai, meu Deus, eu vou pegar congestionamento. Não. Aqui em Areias você chega bem tranquilo. É só vir, é sob agendamento, então marca o seu horário. Vai ter ali, contacta a gente pelo WhatsApp ou lá no Instagram. E aí a gente marca o horário pra você, agenda, vem e faz. E não tem dia, viu, gente? Pode ser segunda, terça, quarta, enfim, qualquer dia da semana. Você tem um tempinho aí na tua agenda passeando por Florianópolis, vem fazer a tua experiência aí no Escape Room, que vai ser massa. Eu confesso que eu ainda não participei, mas depois dessa visita aqui, né, eu vou fazer um escape só pra mim viver essa experiência e documentar pra vocês, compartilhar como que foi a minha experiência. Apesar de eu ser muito medrosa, eu acho que eu vou soltar muitos gritos. Uma coisa importante para eu só deixar de observação. As nossas salas, elas não têm horror. Ela pode ter um tema, por exemplo, a Freak Circus, de circos de horror e palhaço, mas não tem nada lá dentro que vai correr atrás de você ou alguma coisa assim. Porque tem uma outra classificação para essas salas, para esse tipo de escape, que é o Horror Escape. O nosso é Escape Room, então não vai ter nada que vai ter interação direta. Então não vai ter um ator lá dentro, ou vai ter alguma pessoa, algo que vai pular em você pra te dar jump scare, alguma coisa assim. É aventura. Imagina um filme tipo Indiana Jones. Ou aquele... Eu pensei no Jumanji, adoro. Jumanji é legal. Adoro. Mas o Jumanji, ele é perigoso. É bem perigoso, lá você morre. Exatamente. Tem um filme que eu adoro com o Nicolas Cage, que é aquele... Como é que era o nome? Tesouro Perdido, né? Cara, eu adoro, tem 1 e o 2. Eu adoro aquele filme, eu gosto mais que Indiana Jones, porque ele é mais próximo do realismo, né? Cara, é aquela pegada. É tu descobrir, tu vai resolvendo um negócio aqui, daí tu pega aquilo que usa lá no outro lugar, e aí tu abre tal coisa, e lá tem outra coisa que vai pra outra, e é assim. Então essa é a pegada, entendeu? Massa. Então não tem terror. Um horror, assim, tu vai, meu Deus, entrei, socorro, o que eu faço? Mas tem pessoas que se sentem, né? Tipo, às vezes só o fato de tu estar numa sala trancada já te deixa tenso. Já te deixa tenso. Ah, e tem que deixar, eu acho que faz parte do jogo, né? Você sentir todas essas emoções, conhecer essas emoções. Então eu falo assim, até pra quem tá nesse processo de se descobrir, de se conhecer, eu acho que é uma experiência válida. Porque você realmente começa a perceber como é que você lida na pressão, como é que você lida em todas essas coisas. E, gente, isso molda a nossa vida. Vai realmente abrir ou fechar portas, como a gente reage na pressão. Exatamente. Você tem que saber sobre isso. Tem gente que lida muito bem, tem gente que não tão bem, mas tudo é treinável. Eu acho que é sobre isso. E para aquela empresa, Diogão, que falou assim, cara, é legal, acho que eu vou fazer uma experiência e vou levar a minha turma aqui, que eu tô prospectando, né? Ou seja, que eu tô recrutando para fazer a dinâmica de grupo lá na Minas Escape Room. Como que eles entram em contato contigo, falam contigo? Exatamente. Podem falar diretamente comigo. Eu vou deixar depois o WhatsApp ali para vocês. Aí tem algumas modalidades. Tem você utilizando as nossas salas, né? A gente consegue fazer adaptações nas salas de acordo com a necessidade do cliente. Tipo, vamos supor que a psicóloga da empresa falar, pô, eu preciso medir isso, isso, isso. A gente consegue adaptar. Boa. Ou a gente tem a opção de criar uma sala do zero específica para aquilo que ela quer. Tanto aqui na Minos, quanto lá na empresa em loco, né? Então a gente tem essas modalidades. E aí são valores diferentes também. E é só entrar em contato com a gente. E a gente. Ô, Diogo, e dentro da área de treinamentos para empresas, eu sei que existem outros treinamentos, né? Que você, junto com o Samuel, que é o teu sócio, também disponibilizam para as empresas. Eu acho que a gente já está aqui mesmo. Compartilha quais são os outros treinamentos que hoje vocês estão aptos a fornecer para essas empresas que precisam capacitar seus colaboradores. Sim, hoje a gente tem uma parceria com a Fala Sério, né? Que é justamente a que cuida dessa parte de treinamento. E que vai além dos treinamentos gamificados, né? Então, hoje a gente está entrando muito forte com a parte de NR1 também, que é bem importante, toda essa parte psicossocial da empresa, que vai precisar... lembrando que fornecer
processo de diversão para seus colaboradores também é uma das formas de prevenir Exatamente. a doença psicológica, né? Então já vai Exatamente. contribuir para essa empresa na avaliação. Tem que ter, além de ter o diagnóstico, tem que ter um plano, e ele é um plano contínuo, não é assim, beleza, fiz uma vez. Não, peraí. Você vai ter que ter um acompanhamento, vai ter que ter um plano certinho de quantas vezes você vai fazer, o que você vai fazer, o que vai ser aplicado, por quem que vai ser aplicado, isso é importante, né? Legal. E aí essa parte de treinamentos fora da gamificação, o Samuel consegue responder melhor todas essas nuances, né? Eu sou mais da parte educacional e gamificação. Então é uma outra área que a gente também tem parceria nessa parte educacional, que é bem importante, mas isso é um papo para uma outra história. É outro podcast. É outro assunto, mas é uma coisa que também a gente faz, porque eu sou professor, então eu gosto muito dessa área educacional. Por isso que a gente também entrou nessa parte de treinamento, né? Porque puxa um pouco essa parte educacional. Claro. Quando é a gente que fornece treinamento completo, que às vezes a gente só adapta justamente para o psicólogo ou para o RH da empresa, né? Verdade. Tudo depende da demanda que o cliente tem. O que ele quer e o que ele precisa de fato. A gente ajuda montar essa parte, esse plano e esse treinamento, ou aplica o treinamento que ele já vem pronto e ela quer, não, a gente quer fazer dessa forma. Não Legal. tem problema, a gente faz também. Boa. Diogão, top demais conhecer um pouquinho mais sobre a Minos Escape Room. Realmente atiçou ainda mais a minha curiosidade de participar. Acho que a gente tem que viver essa experiência. A gente vai gravar a Renata dentro da sala, desesperada. Eu vou botar ela na sala do palhaço. Ela vai gritar que nem doido. Eu vou dar dando risada. Porque eu adoro me divertir. Eu me divirto mais do que os jogadores, às vezes. Mas não fiquem com medo. Então, se o gestor de RH quer se divertir, é só ele vir observar a equipe, tem a sala de monitoria. Ele também consegue acompanhar. Olha, o gestor de RH, aproveita para você... Sabe devolver tudo aquilo que eles fazem com você o ano inteiro, que você, coitado, né? Eles não sabem que você é colaborador tanto quanto eles, né? Eles soltam todas as suas dores sobre você. Traz eles aqui só pra você ficar lá na salinha, observando o comportamento, rindo bastante, pensando, eu fiz vocês pagarem pela raiva que vocês me fizeram o ano inteiro. É legal pra fazer essa integração. Às vezes tu não quer treinamento específico, pode fazer uma integração de fim do ano ou de início do ano. Vamos voltar das férias, vamos integrar a equipe aqui, colocar eles pra fazer um jogo. Legal. E deixar só na diversão, assim, nada muito corporativo. Também é bem legal, a gente faz bastante aqui. Integração, trazer o pessoal, dá pra fazer competição. Bota equipe A e equipe B. Cada um na sala, quem sai primeiro. Às vezes a gente coloca alguma coisa específica na sala e vê quem descobre. Quem descobriu outra coisa? Eu não, assim, aí... Então, cara, tem muitas dinâmicas bem legais que vão além só do escape, né? Boa, top demais, Diego, obrigada. Eu que agradeço. Foi massa a gente poder aqui conversar, né? E conhecer um pouquinho mais sobre isso. E é isso, você que tá passeando por Floripa ou tem uma empresa aqui e quer viver essa experiência também, tá aqui na tela, é só entrar em contato, o atendimento é excepcional e vem pra Minos. E a palavra, quer desconto? Se você quer desconto, você tem que mandar a mensagem no WhatsApp com a palavra-chave que é... linguiça. Linguiça, nossa! Essa é a palavra-chave. Então, você vai ganhar um desconto especial, 20% de desconto para você no seu ingresso ou da sua equipe, ok? Tem que fazer o agendamento e a primeira coisa que tem que falar, lembra quando antigamente tinha aquela ligação? Tinha! Alô, não sei o que. Se você falar alô, não sei o que, você ganha. Senão você perde. Aí a pessoa fala... Alô? Já perdeu. Primeira coisa, palavra secreta, linguiça. Você já ganha 20% de desconto. É isso aí, hein? Até 31 de dezembro. Isso aí, né? Tem que ter data, né? Porque senão o pessoal assiste esse podcast 2027, o pessoal falando linguiça, eu nem entendendo, eu nem lembro mais o que é. O que esse cara tá falando? Boa, então tem data para acabar a promoção. Então a gente espera você aqui. E...
Falando dos nossos parceiros, né, patrocinadores, tem que agradecer aqui a Fala Sério, que é uma empresa de marketing focada em treinamentos corporativos também. Ela é uma das nossas patrocinadoras. Prospere Agência, que está aqui produzindo esse podcast para nós. Maravilhoso. Gonexen, a nossa academia de empreendedorismo. Você que é empreendedor, quer aprender um pouco mais, se capacitar, a Gonexen é uma instituição que tá surgindo aí para te ajudar. Porque a gente sabe que aquele que já fez faculdade, estudou, tem um monte de MBA por aí. Mas e você, que não estudou porque não quis ou porque não teve oportunidade e acabou empreendendo, tem o seu negócio, está vivendo disso, mas sabe que precisa se capacitar? É a Gonexen que existe aí para poder te ajudar. Então pesquisa um pouquinho mais sobre nós e vem conhecer o nosso trabalho. Arca Espaço, esse aqui que é o espaço onde nós estamos. Aqui tem espaço para gravação em formato de talk show. É um espaço para pequenos eventos, até 30 pessoas. Temos aqui o ambiente também mais descontraído, com poltronas, tudo preparado para você fazer a sua gravação com estúdio de fotografia profissional aqui. Então, vem para o Espaço Arca, vem conhecer tudo aquilo que você pode construir da sua autoridade aqui conosco. Vai ser um prazer te atender. E se você ficou até aqui, se inscreve no canal, né? Que sacanagem ouvir tudo isso e não se inscrever no canal. Então se inscreve no canal, envia esse podcast para todo mundo que um dia quis saber melhor o que era um escape room e não sabe. Então encaminha para todo mundo. Muito obrigada e eu encontro você